604 6464. Sky, você na frente sempre. Devons, a mesma tradição, agora à la carte. Venha conhecer o universo gourmet das carnes e provar os mais tradicionais cortes argentinos. Todos provenientes dos melhores fornecedores da raça Black Angus. A melhor estrutura e o melhor serviço só poderiam vir acompanhados da melhor carne. Devons, uma nova experiência gastronômica. Vem pro Devons, vem pro Devons. Aqui você encontra os melhores empreendimentos de Curitiba e região. Imóveis na TV. Sábados às 11 da manhã e domingos às 14 horas. É muito fácil encontrar o seu imóvel. Aqui na Record News ou pelo site imóveisnatv.com.br. Imóveis na TV. Você vê, você acessa. Salve Jorge! Papo reto de Eduardo Jorge com as redes sociais. São centenas de perguntas. O aquecimento global é para valer? Os políticos brasileiros escondem de você uma verdade esmagadora e opressiva. A crise do clima no mundo, o aquecimento global, é o mais grave problema social, ambiental e econômico do século XXI. Eduardo Jorge, presidente. Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. Paraná, começa mais um programa Cidade na TV, o programa que mostra a cidade como ela é. E o objetivo é mostrar para você as cidades do nosso estado, as suas dificuldades, as suas belezas, os seus encantos das cidades do estado do Paraná. E o programa de hoje vem conversando com assuntos bem polêmicos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão do atraso no pagamento de funcionários. Então a cidade de Araucária está passando por uma dificuldade e está refletido no trabalhador, e nós vamos estar conversando sobre isso daqui a pouquinho. E tem muito mais nesse programa, eu vou conversar com o Renan. Bom dia, Renan, o que mais de hoje tem de bom nesse programa para nós mostrar para o pessoal em casa? Hoje o programa está muito animado, Anderson, e eu quero primeiramente convidar você que está nos assistindo a participar do programa. O Facebook do nosso programa é Cidade na TV facebook.com/Cidade na TV. Mande a sua mensagem no 8750-0750. Anderson, os Correios estão passando por uma negociação salarial. Nós fomos lá para ver como que anda essa negociação e fizemos uma matéria especial para você em casa entender tudo isso. Se não chegou a sua fatura, a sua entrega, o seu pacote, o que eu vou fazer para ser ressarcido sobre isso, Anderson? E uma greve dos Correios, né, nós revelamos que tem um impacto em toda a população, porque todos nós recebemos nossas cartas, recebemos aí via correio, faturas de banco, enfim, nossos pagamentos. Então é muito importante. Vamos estar informando vocês como está essa negociação dos Correios. Ainda mais que a gente está em período eleitoral, Anderson. Como é que vai ser entregue essas urnas e tudo mais? Você vai saber na nossa matéria. Com você. Será que vai dar tempo de votar? Vamos ver, né, Anderson? Eu espero que sim, não é? É isso aí. Bom, e também temos entrevistado hoje, né, que vai estar falando sobre transferência de veículos, doutor. O doutor Frederico Hoffman, Anderson, vai falar sobre a transferência de veículos. É um problema que ocorre aí com bastante pessoa e tudo mais. Ele vai contar certinho. Se aconteceu com você, mande a sua mensagem. O Anderson vai ler e vai fazer a pergunta. Com você, Anderson? É isso aí. Então, e você que quer ter alguma informação, manda a sua mensagem no 41-8750-0750. Manda a sua mensagem de texto ou através do WhatsApp, o Zap aqui do programa Cidade na TV, 8750-0750, sempre lembrando que é o telefone de Curitiba, então tem que pôr o 41 na frente. E também vamos falar aqui no programa hoje sobre uma situação na cidade de Araucária. Os trabalhadores que trabalham na área de transporte coletivo, lá da cidade de Araucária, por 3 meses já tiveram atrasos nos seus pagamentos.
Então faz 3 meses que a empresa chega, não paga no dia. E o que acontece? Quando você não tem dinheiro para pagar suas contas, você acaba pagando juro. Então, e é muito delicado, porque também não estão fazendo o depósito no cartão alimentação. Veja a situação, então, do trabalhador. Ele trabalha o mês todo, quando chega no dia do seu pagamento, de receber o seu pagamento, não está lá no banco. Um tanto quanto constrangedor de você não poder pagar suas contas. Agora imagina você na fila do mercado com o carrinho, fez a sua compra do mês, vai passar o cartão, na hora que está no caixa, vai pagar, não tem dinheiro porque a empresa não depositou. Lamentavelmente, além de constrangedor, vai passar por uma vergonha muito grande no caixa. E isso, infelizmente, tem acontecido na cidade de Araucária. O sindicato que representa essa categoria, os motoristas e cobradores lá de Araucária, da empresa Tindiquera, entrou em contato com a empresa, para que não entrou até pedindo uma ação, para que não tenha mais esses atrasos com a aviação Tindiquera. A aviação Tindiquera informa que o problema é com a prefeitura. Veja, um problema de empresário e de patrão, quem está pagando o pato é o trabalhador. Como todo mundo fala, né? Sempre sobra na ponta, arrebenta para o lado mais fraco. Só que nós aqui no programa Cidade TV vamos estar mostrando para vocês essa dificuldade e também dizer que não se pode permitir que o prefeito ou o empresário, enfim, qualquer um que atrase suas contas tenha um impacto no trabalhador, porque ele vai pagar juros. Se ele receber 2, 3 dias atrasado, ele vai pagar juros no seu aluguel, vai pagar juros no seu carro, na água, na luz. E aí, a prefeitura vai pagar o juro para ele? Como que fica essa situação? Pode haver uma paralisação na cidade de Araucária, aqui no Paraná, se não tiver o pagamento em dia até o 5º dia útil, conforme a convenção coletiva desses trabalhadores. Então, alerta ao pessoal aí de Araucária. E daqui a pouquinho nós vamos estar conversando, então, com o Dr. Frederico a respeito da troca de veículos, enfim, o que pode causar para você essa transferência de veículo que você não muda para o teu nome, vem multa. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre isso. E mais sobre a questão dos Correios. Tudo isso daqui a pouquinho, nós vamos ao intervalinho e voltamos já já. Pela volta da polícia às ruas com gasolina nas viaturas. Pela volta da melhor escola pública do Brasil. Pelo congelamento da conta da água. Vote nos candidatos a deputado estadual do PMDB. Vote 15. A gente vai ganhar. A Estação Business School, com o patrocínio de Leroy Merlin e Unimed Curitiba, apresentam o Fórum Global de Liderança, que traz a Curitiba Miriam Leitão, a americana Ana Ranian, o português Ricardo Vargas e outros grandes ícones para a 7ª edição do Fórum, dias 2, 3 e 4 de setembro, na Estação Business School. Suas escolhas fazem você líder. Inscreva-se já, forumdeliderança.com.br. Para você que não conhece a Ideal Automóveis, saiba que aqui você vai encontrar conforto, qualidade e muito estilo para decorar a sua casa. Confortável estofado de 2,5 metros de comprimento, retrátil, reclinável de R$ 6.900 por apenas R$ 3.990 à vista. 40 cores de tecido para personalizar do seu gosto. E o restante da loja você tem 120 dias para começar a pagar. É na Avenida Manuel Ribas, 4237, em Santa Felicidade. Pela volta do imposto zero para as pequenas empresas e pelo fim da substituição tributária. Por uma Copel forte, pela luz mais barata, pela tarifa social da água. Vote nos candidatos a deputado estadual do PMDB. Vote 15. A gente vai ganhar. Olá, meus amigos. Essa semana o Transitando vai mostrar para você a importância do seguro DPVAT. Saiba como os valores são usados e em quais casos é possível solicitar as indenizações por vítimas do trânsito. Nós esperamos por vocês aqui na Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. Transitando. Oferecimento DPVAT, o seguro do trânsito. Voltamos com o programa Cidade na TV, o programa que mostra a cidade como ela é. Vamos estar aí mandando um abraço a todos vocês que estão mandando suas mensagens de texto. Faça aqui como Canela, sempre mandando sua mensagem de texto, botando a sua posicionamento, sua
dando seu abraço aqui pro pessoal. A Lídia lá de Pinhais também, um grande abraço. O Marcelo Cobrador sempre nos acompanhando. Epifânio de Colombo. O pessoal lá de Ponta Grossa, Silvia. Inclusive, falando em Silvia, que ela mandou outra mensagem aqui hoje, vamos falar dos ganhadores do CD da cantora Luzielma Barbosa de ontem, que esteve aqui cantando conosco, deixou 3 CDs aí para ser sorteado. Quem ganhou foi a Marilda lá de Colombo. Um abração, Marilda, pelo carinho da audiência aí. E também a Silvia de Ponta Grossa e o Carlos da Sociedade Dom Pedro. Esses foram os 3 que ganharam aí o CD da nossa querida Luzielma Barbosa, cantora que esteve ontem se apresentando aqui no programa Cidade na TV. Então nós vamos falar agora sobre a questão dos Correios, sobre aquela situação que nós tínhamos falado das greves dos Correios, que pode acontecer, estão no período de negociação e agora pode surgir aí uma greve dos Correios. A nossa equipe teve pesquisando junto ao Sindicato dos Correios e fizeram uma matéria que nós vamos conferir agora. Roda a matéria. Funcionários dos Correios do Paraná irão analisar entre os dias 8 e 12 desse mês se entram em estado de mobilização para uma possível greve. Seu Wilson, qual o motivo da greve? Olha, a greve ainda não aconteceu, mas nós já estamos aí na data base. Tivemos o cuidado de fazer uma pauta mais enxuta, até mesmo para a gente estar passando para a sociedade e para a população em geral as nossas reivindicações. Então, vamos lá. 6,40, que é a reposição da inflação do período, 8% de ganho real em cima do salário. Nós também estamos pedindo o Vale Alimentação de R$40, R$400 no Vale Sexto, né? E também estão pedindo R$300 linear no salário. Hoje a empresa soltou uma nota sinalizando simplesmente com a reposição de inflação. As assembleias aqui no estado do Paraná vão estar acontecendo desde segunda-feira, dia 8, até o dia 11. E essas assembleias, elas são aqui em Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, na região de Londrina e de Maringá e na região de Ponta Grossa, também no litoral. Então nós esperamos que até o dia 17 nós tenhamos aí avanço. Se porventura dia 17 não tiver nenhum avanço, infelizmente as assembleias vão aí estar se deparando com uma possível greve já a partir das 22 horas do próprio dia 17. Então não existe um plano de ascensão de cargos e de carreira e salário na nossa empresa. Ele para nós infelizmente é só fictício. Para você ter ideia, essa estatal com o salário mais baixo de todo o país. No caso de atrasos de envios, a recomendação é que o consumidor procure o PROCON ou faça o pedido de indenização direto pelo site e pelo telefone dos Correios. Para pedir o reembolso, o consumidor deve ter em mãos o comprovante do cliente e entrar no site dos Correios. Os Correios têm 5 dias úteis para responder à solicitação e mais 10 dias para fazer o pagamento. O prazo máximo para fazer o pedido de reembolso é de 90 dias. É isso aí. Então vamos ficar atentos a essa negociação que está acontecendo lá com o Sindicato dos Correios. É a nível do Brasil. Então pode ser aí, as assembleias ocorrerão no todo o Paraná, como falou o presidente Wilson, que sempre vem fazendo um grande trabalho aí pelo Sindicato dos Correios e vamos estar acompanhando. O programa Cidade na TV vai acompanhar para e passo do que está nessa negociação para que essa questão aí dos Correios seja explicada para você que está em casa. Até, inclusive, pode haver um atraso nas urnas, né? As urnas aí, elas são entregues pelo Correio, pelo todo o Brasil e, neste caso, dia 17, muito próximo em cima dessas entregas das urnas, pode haver um atraso com relação à eleição. E falando em eleição, né? Sempre pensando que tem gente aí do poder legislativo, quando é para ser aumento, o negócio acontece da noite para o dia, vem o aumento. Mas quando é o trabalhador que quer o aumento, aí tem que ter dissídio, tem que ter greve. E, infelizmente, quem paga toda a população acaba sendo responsabilizado. Porque trabalhador, infelizmente, tem que lutar pelos seus direitos. Mas isso é um direito. Como eu sempre falei, a greve eu acho que é o último artifício que os trabalhadores têm para utilizar, mas infelizmente o poder concedente acaba deixando que o trabalhador utilize desse artifício jurídico, fazendo greve para conquistar. E eu já tenho aqui comigo o doutor Frederico. Bom dia, doutor. Fica à vontade, doutor. A casa é sua. Seja bem-vindo. Bom dia.
E com o Dr. Frederico nós vamos estar conversando sobre as transferências de veículos, transferências do carro, o que pode acontecer com a pessoa que não transfere, não deixa de certinho o documento, pode vir multa, pode perder carteira. Inclusive nós temos casos aí de trabalhadores de transporte coletivo que perderam a carteira por multa de outras pessoas e acabam aí complicando o serviço. Mas isso daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com o Dr. Frederico. Voltamos já já. Pela volta da polícia às ruas com gasolina nas viaturas, pela volta da melhor escola pública do Brasil, pelo congelamento da conta da água. Vote nos candidatos a deputado federal do PMDB. Vote 15, a gente vai ganhar. Não perca tempo, loucura Teleson, com mais de 200 modelos de óculos em promoção. Não esqueça, a Teleson também tem lentes digitais de última geração. Venha buscar a sua. Teleson, aparelhos auditivos e ótica, 41-3322-9797. A rede de farmácias Farmatotal é a franquia que mais cresce no Brasil e a principal parceira do programa Beleza Total. Fique ligado, em breve promoções e ações especiais da Farmatotal para você que assiste o nosso programa. Na rede Farmatotal você encontra mais do que medicamentos. Você encontra bem-estar em primeiro lugar. Aqui fazemos mais do que clientes, conquistamos amigos. Farmatotal, bem-estar em primeiro lugar. Tecnicópias, 30 anos de tradição. Sua melhor opção para impressões em diversos formatos e gramaturas. Plotagens, acabamentos e scanners. Equipamentos precisos de última geração. Alta tecnologia em impressão digital. Você também conta com agilidade e rapidez de nossa equipe altamente qualificada. Tecnicópias, 30 anos de tradição. Nunes Machado 304. Fone 3323-1305. Cheeseburger saudável e gostoso se faz assim. Produtos artesanais e sem conservantes. Pão fresquinho e crocante. Carne pura, de alta qualidade, grelhada em fogo forte, com muita paixão. Madero, the best burger in the world. Pela volta do imposto zero para as pequenas empresas e pelo fim da substituição tributária. Por uma Copel forte, pela luz mais barata, pela tarifa social da água. Vote nos candidatos a deputado federal do PMDB. Vote 15, a gente vai ganhar. Voltamos com o programa Cidade na TV, o programa que mostra a cidade como ela é. E já estou aqui conversando, até já adiantando um pouco da conversa com o Dr. Frederico, né, doutor? Sim. A respeito desse problema, que é a transferência de veículos. É um problema que o senhor estava me contando, que atende mais de 3 pessoas aí, rapidinho, por semana, que tem o problema de transferir o veículo e acaba que não consegue depois. Vende o veículo, não faz a transferência na hora, não acha mais a pessoa faz multa, vende para outro, enfim, acaba tendo um grande problema. Quais são os principais problemas que tem chego lá para o senhor? Além do caso de multas, porque a responsabilidade jurídica da transferência é do comprador, não é do vendedor. Então, o vendedor ele só precisa passar o carro, fazer o contrato, mas o problema é que hoje em dia há muita informalidade nesse caso, porque você acaba vendendo o carro para alguém e a pessoa fala, amanhã eu transfiro. Esse amanhã eu transfiro, não é feito um contrato, não é feito nada. Então, a partir do momento que a outra pessoa, o comprador, está com o carro, ela pode fazer multa, ela pode matar alguém atropelando. E toda a responsabilidade vem sempre para o dono do carro. Se a transferência não foi feita, né, acaba sendo um problema ligado direto para o dono. Então, mesmo que não seja feita a transferência, o dono sempre vai, mesmo que não seja ele que faz a multa, seja ele que provoca o acidente, uma fatalidade de uma morte, né? Doutor, o que me preocupa é o seguinte, como que o vendedor, eu vendi meu carro, como que eu me protejo para que eu não sofra isso? Eu pego o cara pela mão e levo lá no cartório, vou no Detran e faço a transferência, ou tem um outro mecanismo que eu posso utilizar para se defender, principalmente nessas questões? Quando você vai fazer a transferência do veículo, você tem que preencher o certificado de compra e venda. Autenticar em cartório, a partir disso você pode fazer a transferência.
Quando você vende um carro, é muito simples. Você entra no cartório, pede uma cópia autenticada, simples, é uma cópia autenticada. Você leva no Detran, comunica a venda. A partir do momento que você levou para o Detran, comunicou a venda, não é mais sua responsabilidade. Acabou. Então até é simples resolver simples. isso, né? O fato de você estar vendendo o carro, às vezes passa por um transtorno muito grande lá na frente, que nem nós já vimos, né? Claro. Companheiros nossos, motoristas aí do transporte coletivo, que perderam a carteira porque venderam o carro, não tiveram esse cuidado, que eu considero até simples, né? Sim. Você já na hora que vai no cartório, pede o xerox, leva até o Detran e comunica. Isso só pessoalmente no Detran, não pode ser feito online, não. Tem que ser pessoalmente no Detran. Mas alguma coisa, é algo simples, é você levar lá, você não precisa enfrentar fila, não tem horas esperando. Leva lá, comunica a venda, não tem mais responsabilidade. A partir do momento que você comunicou a venda, o comprador tem 30 dias para efetuar a transferência. Se ele não fizer a transferência, o problema já é dele. Aí ele já está infringindo o artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro. É uma multa grave para o comprador e a multa, se eu não me engano, é R$ 127,69. É uma multa grave. Só o fato dele não ter transferido nos 30 dias. Sim, mas a responsabilidade, como eu havia falado antes, a responsabilidade é do comprador. A partir do momento que foi feito a comunicado, o vendedor não tem mais nenhuma responsabilidade, nem civil e nem criminalmente. Então fica a dica aí, você que transferiu o veículo, na hora da transferência no cartório já pede um xerox autenticado, leva no Detran e faz a comunicação da venda. Muito simples pelos transtornos, que nós vamos falar até dos transtornos agora, né, doutor? Que nós temos visto lá muita gente que chega a perder a carteira, porque não fez esse comunicado do Detran. Depois que aconteceu isso, qual o procedimento? Não fez a comunicação, a pessoa continua andando. O que cabe nesse caso? Se você tiver um contrato de compra e venda, o problema que mais ocorre hoje em dia é essa informalidade. Busque um advogado, vá lá, busque um advogado, ou às vezes um amigo um pouco mais informado. Todo mundo conhece um advogado, né? Faça um contrato de compra e venda simples, não precisa ser nada muito complexo. É uma coisa simples. Faz um contrato, a pessoa assina, você assina. Nesse caso, se você apresentar o contrato, muitos juízes já estão revertendo essa multa. É algo complicado, você tem que depois judicialmente reverter. Pode demorar muito tempo. O procedimento daí se não fez, se tem o contrato, você entra na justiça e o juiz acaba revertendo essas multas? Sim. Pode reverter, né? Pode reverter. Não é 100% Não é dos obrigatório casos. que vai acontecer o reverso. Mas o problema é que às vezes a pessoa vende, não tem o contrato de compra e venda, entregou o certificado de registro do carro, de transferência, a pessoa não tem mais nada. Só lembra da placa do carro e aí começa a chegar as multas, aí realmente não tem o que fazer. Não tem o que fazer, doutor. Não tem o que fazer. Nesse caso, a pessoa, infelizmente, vai pagar pela sanção, vai ser penalizada, vai ter que pagar as multas. Isso a gente fala de multa, né, doutor, que é o caso mais simples. Eu penso aí, de repente, entrega essa pessoa, não se sabe, se já não tomou a ciência, já não transferiu, já não utilizou de boa fé, né? Claro. Agora se envolve num acidente embriagado, acaba que quem é o responsável pelo veículo? É em quem ele está no nome. Sim, claro. Então tudo vai acarretar ao proprietário que às vezes já faz 2, 3 anos que vendeu o veículo e nem imagina onde que o carro está. Às vezes até mais. Às vezes você vendeu o carro há 10 anos e você pensa, não, eu vendi o carro faz 10 anos, eu não vou ter mais problema. De repente começa a chegar uma multa, outra multa, outra multa. E você acaba perdendo a carteira. Você pode ter 20 pontos na carteira, né? Se você tiver mais, você acaba perdendo a sua carteira. E muita gente perde a carteira por causa disso. E não tem o que fazer. Ao invés de você buscar um advogado antes, faz um contrato, verifica quais são os seus direitos, você acaba buscando um advogado depois. E até você rastrear o carro depois, né? Você perdeu o contato com ele, o que nem você falou, lembra a placa. Mas um vende aqui, vai para outro lugar, vai para outra cidade, vai para outro estado, acaba que você nunca mais acha o carro. E o problema é quando a pessoa que você vendeu vende para outra pessoa, que vende para outra pessoa, que vende para outra pessoa. E isso é um problema comum também, né? Nossa. Infelizmente é um problema comum. Ocorre todo dia. Formas de se defender, então, né, doutor? Seria a comunicação de venda ao Detran, ou o contrato. Pode ser simultâneo os dois ou não, ou tem que ser só um? Um contrato com 2 vias. Não, eu digo assim, quando eu faço a comunicação do Detran, mesmo assim, é bom fazer esse contrato de compra e venda? O contrato de compra e venda é bom porque você não está só falando em relação à multa, mas também é valor, né?
Porque às vezes a pessoa que comprou, o comprador, ele paga metade à vista, divide, e você não consegue cobrar. Então, o contrato de compra e venda, não só para responsabilidade de multa, responsabilidade criminal, mas também em relação ao pagamento, né? Se você está vendendo um carro, você quer receber pelo carro, né? O Luciano de Guarapuava tem uma pergunta, que ele vendeu o carro e agora o carro está apreendido. Qual é o procedimento que ele deve utilizar? Como o carro está apreendido, só o proprietário pode retirar do pátio do Detran. Então, Luciano, você pode retirar do carro do pátio e ficar com o carro para você. A pessoa que comprou de você vai ter que ir até você e aí você Sim, ele vai ter que pagar todas as multas, vai ter que, se tiver multa diária de pátio do carro, isso tudo, vai quase que ter que comprar o carro para ele de novo, o próprio carro dele. Né? Porque a diária do pátio é caro, né? E você não tira no primeiro dia. Às vezes, quando você é comunicado que o carro está no pátio, ele já está 30, 40, 50 dias. Né? E acaba sendo um valor monstruoso, né? Exorbitante. Então, nesse caso, o que ele pode fazer é tirar o carro do pátio e vender, né? Tirar o carro. Salva o pouco que resta do valor. E nesse caso, doutor, que o carro foi preso com outra pessoa, né? Provavelmente ele achou o carro no pátio do Detran. O carro é dele, juridicamente. Sim. Não resta dúvida. Até que prove o contrário. Até que tem o contrato também, de repente, né? O carro dele. A pessoa que perdeu esse carro teria como reaver o que foi, para que fosse depois impostas as multas que teria esse carro, essa pessoa, ou ele vai ter que arcar com isso mesmo? Se a multa estiver no prazo hábil de transferência, de apresentação de condutor, pode ser transferido. Mas se a multa já estiver imposta, não tem mais o que fazer, né? A multa já está imposta, você não pode mais recorrer dela. Infelizmente, o comprador ele só vai poder pagar depois o valor pecuniário. Mas em relação à pontuação na carteira, vai ficar sempre na carteira do vendedor, né? Do proprietário do carro. Então, por isso, a lei ela é muito simples nesse caso. É apenas fazer a comunicação no Detran. Ela não precisa de muita burocracia, como nós vemos uma venda de uma casa. A burocracia mesmo acontece se não fizer esse procedimento, né? Justamente, né? Então, se você não fizer, você acaba tendo que pagar muito mais. E dependendo de quem você vende, hoje em dia nós temos vendas na internet que acabam complicando isso, porque a pessoa da internet você às vezes não tem nem contato. Você conhece a pessoa no dia que você dá o carro para ela. Então, você nunca mais vai conseguir buscar o carro, entendeu? Então, hoje em dia é mais fácil você fazer um contrato, não precisa ser um contrato igual esses contratos que a gente vê bancários de 30, 40 páginas, um contrato de uma página, simples. Legal. Você pode buscar, às vezes, se você não quer pagar um advogado porque você acha um valor exorbitante, você pode mesmo redigir, né? Um contrato, não precisa ser... Na internet mesmo tem. Na internet Doutor, mesmo tem. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, tenho certeza que tirou muita dúvida do pessoal aí de casa e o programa... Tenho o prazer em recebê-lo, sempre que possível estaremos contando com a sua participação aqui. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. E a você que está em casa, o programa de hoje já acabando, mas com gostinho de quero mais, né? Infelizmente. Mas amanhã, às 11 horas da manhã, aqui pela Rede Mercosul, a sua Rede Record News no Paraná. Às 11 horas da manhã. Fiquem com Deus, saúde, paz e alegria. Até amanhã. Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná.